Antes de começar, gente, fica aí a minha dica, tá bom? Ao longo do vídeo, eu vou mostrar para vocês as propriedades, os conceitos e farei alguns exemplos. Antes de vocês verem a minha resolução de cada exemplo, eu aconselho que vocês pausem o vídeo, resolva sozinho por você mesmo, né? Já que você viu os conceitos, viu as propriedades, então resolva os exemplos antes de ver a minha resolução. Depois que você resolveu, dá o play, confira a sua resposta, tire suas dúvidas e aí com certeza você vai ter sucesso. Olá, vamos a mais uma videoaula. Nessa, o assunto será produtos notáveis. Nós vamos aprender o quadrado da soma de dois termos. Também vamos aprender o quadrado da diferença de dois termos. Depois veremos o produto da soma pela diferença de dois termos. Em seguida, o cubo da soma de dois termos. Depois, o cubo da diferença de dois termos. E por último, veremos o quadrado da soma de três termos. Vamos começar? Bom, produtos notáveis nada mais são do que técnicas algébricas para tornar os cálculos mais simples, mais rápidos, mais efetivos. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês ao longo do vídeo, tá? Não simplesmente a memorização dessas regrinhas, mas mostrar para vocês que é realmente bem mais prático utilizá-las ao longo dos exercícios, tá? Vamos começar com a nossa primeira aí. E aqui temos, então, o quadrado da soma de dois termos. Então, o quadrado da soma de dois termos. O resultado dessa potência aqui é sempre o quadrado do primeiro termo, mais duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o quadrado do segundo termo. Vou demonstrar isso para vocês, tá? Como eu tenho a mais b ao quadrado, eu multiplicaria essa base por ela mesma duas vezes, né? Então, eu faria a mais b vezes a mais b. Opa, não tem esse quadrado aqui não, desculpa aí. Então, a mais b vezes a mais b. Isso seria igual a, fazendo a distributiva, a vezes a, eu tenho a ao quadrado. A vezes b, eu tenho ab. Mais, né? Porque isso é positivo. B vezes A mais AB. E B vezes B mais B ao quadrado. Então, aqui eu tenho ó, A ao quadrado mais AB mais AB, isso me dá 2AB, mais B ao quadrado. Veja que chegamos aí exatamente no mesmo que tínhamos ali em cima. Então, ao invés de desenvolver essa distributiva, é bem mais prático já vir direto aplicando a regrinha do produto notável, que é o quadrado da soma de dois termos. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Vamos a um exemplo prático. Vamos lá. 2x mais y ao quadrado. Vamos primeiro resolver aplicando aqui o produto notável, a regrinha direta, tá? Então, eu tenho o quadrado do primeiro termo. Meu primeiro termo aqui é 2x. Então, 2x ao quadrado. Mais duas vezes o primeiro vezes o segundo. Vamos lá. Duas vezes o primeiro termo, 2x. Vezes o segundo termo. Meu segundo termo aqui é y. Vezes y. Mais o quadrado do segundo termo. Meu segundo termo é y, então eu fico com o quadrado do segundo termo. Resolvendo essas potências, vamos ter 2x ao quadrado é 2 ao quadrado e x ao quadrado. Então, eu fico com 4x ao quadrado. Mais 2 vezes 2x, 4x. 4x vezes y, 4xy.
mais y ao quadrado é y ao quadrado. Pronto, está resolvido. Agora, olha como daria bem mais trabalho se a gente fosse fazer a distributiva, tá? Se a gente fizesse 2x mais y vezes 2x mais y. Vai chegar no mesmo resultado, porém, um pouquinho mais trabalhoso. Vamos lá. 2x vezes 2x é 4x ao quadrado. 2x vezes y, 2xy. Y vezes 2x, 2xy. E y vezes y, y ao quadrado. Então, aqui nós temos 4x ao quadrado mais 2xy. Com 2xy, temos aí 4xy mais y ao quadrado. Cheguei aqui no mesmo resultado, tá bom? Mas é bem mais prático aplicando aqui a regrinha, tá? Com o tempo, com a prática, vocês nem montam isso aqui. Vocês já fazem direto na cabeça. Quadrado do primeiro já marca 4x ao quadrado. Duas vezes o primeiro vezes o segundo já marca direto 4xy. E quadrado do segundo já marca direto y ao quadrado. No início, se você não tem muita prática ainda, eu aconselho fazer assim, bem passo a passo, bem detalhado, para daí você concluir seu exercício, que assim você vai evitar enganos e erros aí, tá? Vamos para o nosso segundo caso de produtos notáveis. O nosso segundo caso, então, é quadrado da diferença de dois termos. Então, quadrado da diferença entre dois termos. A gente resolve isso aplicando quadrado do primeiro termo menos 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Se fôssemos aplicar aqui a distributiva, resolvendo isso aí mais detalhadamente, teríamos A menos B vezes A menos B. Fazendo a distributiva, A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB, menos B vezes menos B, mais B ao quadrado. Temos aqui, então, A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado, que é o que a gente tem na nossa regrinha aqui. Vamos para um exemplo prático. 3x menos 2y ao quadrado, tudo isso elevado ao quadrado. Aplicando a regrinha, temos quadrado do primeiro, 3x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo termo. O primeiro vezes o segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Mais o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo essas potências, vamos ter 3x ao quadrado é 3 ao quadrado, x ao quadrado. Então, temos 9x ao quadrado. Menos 2 vezes 3x são 6x. 6x vezes 2y ao quadrado vai dar 12xy ao quadrado. 12xy ao quadrado. Mais 2y ao quadrado elevado ao quadrado é 2 ao quadrado, y ao quadrado elevado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Y ao quadrado elevado ao quadrado, eu tenho potência de potência. Potência de potência, multiplica-se os expoentes, vamos ter y à quarta. Agora, como seria se nós fizéssemos aqui, ao invés de a regrinha prática, fosse fazer a distributiva? Ou como daria mais trabalho? Vamos lá. Eu faria 3x menos 2y ao quadrado vezes 3x menos 2y ao quadrado. Vamos lá. 3x vezes 3x, 9x ao quadrado. 3x vezes menos 2y ao quadrado daria menos 6xy ao quadrado.
Menos 2y ao quadrado vezes 3x vai dar menos 6xy ao quadrado. Menos 2y ao quadrado vezes menos 2y ao quadrado vai dar mais 4y ao quadrado. Então, nós temos 9x ao quadrado menos 12xy ao quadrado mais 4y ao quadrado. Sendo que eu posso simplesmente resolver direto aplicando aqui a propriedade, tá? Com o tempo, vocês vão fazer isso com muito mais prática, tá? Vocês vão resolver isso, vocês não vão precisar fazer esse passo aqui, vão fazer direto nesse. Quadrado do primeiro, 9x ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, ó, menos 12xy ao quadrado. E quadrado do segundo, mais 4y à quarta. Isso com o tempo vocês vão pegando prática, tá? No início eu aconselho fazer assim, detalhado, para evitar que vocês errem por distração aí, tá bom? Vamos para o nosso terceiro caso de produto notável. Nosso terceiro caso, então, é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, o produto da soma pela diferença de dois termos. Isso se resolve simplesmente aplicando quadrado do primeiro termo, ó, quadrado do primeiro termo, menos, sempre menos, quadrado do segundo termo, quadrado do segundo termo. Vamos ver como ficaria isso aqui se nós fizéssemos a distributiva. Ó. Teríamos A menos B vezes A mais B. Distribuindo, vamos ficar com A vezes A ao quadrado. A vezes B mais AB. Menos B vezes A, menos AB. E menos B vezes mais B, menos B ao quadrado. Mais AB menos AB, ficamos aqui com A ao quadrado menos B ao quadrado. Chegamos aqui no mesmo resultado. Vamos a um exemplo prático. X mais y ao quadrado vezes x menos y ao quadrado. Eu tenho aqui o produto da soma e da diferença entre dois termos, posso aplicar essa propriedade. Veja que está ao contrário, né? Aqui fiz menos e mais, e aqui está mais e menos, isso não é um problema, é a mesma propriedade, não vai mudar exatamente nada, tá bom? Então, vamos somente aplicar a propriedade aqui, ó. Nós vamos ter quadrado do primeiro, meu primeiro termo é x, ó. Então, quadrado do primeiro, menos, é sempre menos, o quadrado do segundo termo. Meu segundo termo é y ao quadrado. Então, o quadrado do segundo termo. Desenvolvendo essas potências, temos x ao quadrado é x ao quadrado, menos y ao quadrado elevado ao quadrado, eu tenho potência de potência, multiplica-se os expoentes, eu fico aqui com y à quarta. Pronto, está resolvido esse nosso exercício aqui. Agora, e se fôssemos fazer isso através da distributiva? Vamos lá, olha como daria bem mais trabalho. Ó. Eu ficaria com x mais y ao quadrado vezes x menos y ao quadrado. Distribuindo aqui, temos x vezes x, x ao quadrado. X vezes y ao quadrado, menos x, y ao quadrado. Y ao quadrado vezes x, mais x, y ao quadrado. Y ao quadrado vezes menos y ao quadrado, menos y à quarta. Menos xy ao quadrado mais xy ao quadrado, os dois vão se cancelar, vai zerar isso aqui, né? Vai sobrar só x ao quadrado menos y ao quadrado. Cheguei aqui, opa, desculpa aqui, gente, ó. Y ao quadrado vezes y ao quadrado é y à quarta, tá corrigido aí. Então, eu fico aqui com y à quarta. Veja que chegamos aí no mesmo resultado do anterior. Um processo mais simples, simplesmente aplicar aqui a propriedade, né? Vamos para a nosso próximo caso de produto notável.
Nosso próximo caso é o cubo da soma de dois termos. Então, o cubo da soma entre dois termos. Isso aqui se resolve fazendo o cubo do primeiro termo mais 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado mais o segundo termo ao cubo. Vamos desenvolver essa distributiva para vocês verem como ficaria. Olha como esse processo vai ser bem mais simples, tá? Do que fazer a distributiva. Se eu fosse distribuir, eu teria aqui, ó, A mais B vezes A mais B vezes A mais B. Então, eu tenho, ó, vou fazer entre os dois primeiros aqui, ó, A vezes A ao quadrado, A vezes B mais AB. B vezes A mais AB e B vezes B mais B ao quadrado. Esse é o resultado da multiplicação dos dois. E isso ainda vezes esse, né? Porque é A ao cubo. Então, vezes A mais B. Vamos lá. A ao quadrado vezes A, eu fico com A ao cubo. A ao quadrado vezes B, eu fico com A ao quadrado B. Aqui agora, AB vezes A. AB vezes A vai me dar A ao quadrado B. AB vezes B. Vamos lá. AB vezes B vai me dar AB ao quadrado. B ao quadrado vezes A, vou ficar com AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes B vai me dar B ao cubo. Então, eu fiquei com A ao cubo. A ao quadrado B, A ao quadrado B, eu tenho 2A ao quadrado B. AB ao quadrado mais AB ao quadrado, eu tenho 2AB ao quadrado, mais B ao cubo, mais B ao cubo. Cheguei exatamente no mesmo resultado, porém com um trabalho aí bem maior, né? Vamos a um exemplo prático. 2x ao quadrado mais y, isso elevado a 3, isso ao cubo. Então, eu tenho aqui o cubo da soma entre dois termos. Aplicando a regrinha direta, vamos ter, vamos lá, cubo do primeiro termo. Meu primeiro termo é 2x ao quadrado, então eu tenho 2x ao quadrado elevado a 3, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo. Então, 3 vezes o primeiro ao quadrado, 2x ao quadrado, vezes o segundo termo, vezes, meu segundo termo é y, vezes y, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado. Então, vamos lá. 3 vezes o primeiro termo, 2x ao quadrado, vezes o segundo termo ao quadrado, mais o segundo termo ao cubo. Meu segundo termo é y, então eu tenho y ao cubo. Desenvolvendo as potências aqui, vamos ter 2x ao quadrado ao cubo é 2 ao cubo e x ao quadrado ao cubo. 2 ao cubo é 8. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. 8. X ao quadrado elevado a 3, eu tenho potência de potência, multiplico os expoentes. Então, eu fico com x elevado a 6. X à sexta. Mais 3 vezes o primeiro. Então, 3 vezes 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Cuidado aqui, tá? Eu não posso fazer a multiplicação antes de primeiro resolver a potência. Então, eu tenho 2x ao quadrado elevado ao quadrado. Isso vai me dar 4x à quarta. Então, lá, 3 vezes
4x à quarta vezes y mais 3 vezes 2x ao quadrado vezes y ao quadrado. Vamos lá. 3 vezes 2x ao quadrado vezes y ao quadrado mais y ao cubo. Dá para resolver mais um pouco, né? Temos aqui 8x à sexta mais 3 vezes 4, 12. 12 vezes 1, 12. Então, eu tenho 12x à quarta y. 12x à quarta y. Mais 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho 6x ao quadrado, y ao quadrado. 6x ao quadrado, y ao quadrado, mais y ao cubo. Pronto, terminamos aí. E se fosse fazer isso por distributiva? Olha como seria bem mais trabalhoso. Vamos lá. 2x ao quadrado mais y vezes 2x ao quadrado mais y vezes 2x ao quadrado mais y. Fazendo a primeira distributiva. 2x ao quadrado vezes 2x ao quadrado, eu fico com 4x à quarta. 2x ao quadrado vezes y, 2x ao quadrado y. Y vezes 2x ao quadrado, 2x ao quadrado y. Y vezes y mais y ao quadrado. E isso ainda vezes o outro parênteses aqui. Não, porque eu tenho 3 vezes, só fiz 2 por enquanto. Falta multiplicar por esse. Vezes 2x ao quadrado mais y. Vamos lá. 4x ao quadrado vezes 2x ao quadrado vai dar 8x à quarta. 8x à quarta. 4x ao quadrado vezes y, eu vou ter 4x ao quadrado y. Próximo. 2x ao quadrado y vezes 2x ao quadrado, isso vai me dar 4x à quarta. 2x ao quadrado y vezes y, isso vai me dar 2x ao quadrado, y ao quadrado. Próximo. 2x ao quadrado y vezes 2x ao quadrado, isso vai me dar 4x à quarta y. 2x ao quadrado y vezes y, teremos 2x ao quadrado, y ao quadrado. O último, y ao quadrado vezes 2x ao quadrado, vou ter que pôr aqui embaixo, gente, ó, que não vai caber ali. Isso vai me dar 2x ao quadrado, y ao quadrado, mais y ao quadrado vezes y ao cubo. Vamos enxugar isso aqui, ó. 8x à quarta com 4x à quarta. Isso vai dar 12x à quarta. Vamos lá. 12x à quarta. Tem erro aqui. Nosso penúltimo caso de produto notável é o cubo da diferença de dois termos. Então, o cubo da diferença de dois termos. A regrinha prática fica o cubo do primeiro termo menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo ao quadrado, menos o segundo termo ao cubo. Se fôssemos fazer a distributiva, vamos provar que esse resultado aqui é verdadeiro, tá? Vamos distribuir esses valores aqui. A menos B ao cubo, nós faríamos
A menos B vezes A menos B vezes A menos B. Fazendo entre os dois primeiros aqui, nós vamos ter A vezes A ao quadrado, A vezes menos B, menos AB. Menos B vezes A, menos AB, e menos B vezes menos B vai dar mais B ao quadrado. Então, aqui ficamos com A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Porém, falta multiplicar ainda por esse, né? Então, é esse vezes A menos B. Isso vai ser igual a, vamos lá. A ao quadrado vezes A, eu tenho A ao cubo. A ao quadrado vezes menos B, eu tenho menos A ao quadrado B. 2, vamos lá, menos 2AB vezes A, menos 2A ao quadrado B. Menos 2AB vezes menos B, mais 2AB ao quadrado. Fiz esse vezes esse, fiz esse vezes esse. Agora o B ao quadrado. B ao quadrado vezes A, mais AB ao quadrado. E B ao quadrado vezes menos B, menos B ao cubo. Isso, então, vai ser igual a ao cubo, menos 2 ao quadrado B, menos A ao quadrado B, menos 2A ao quadrado B, eu fico com menos 3, né? Menos 3A ao quadrado B, que é esses dois aqui. 2AB ao quadrado mais AB ao quadrado, eu fico com 3, mais 3AB ao quadrado, esses dois aqui. Menos B ao cubo, menos B ao cubo. Pronto, chegamos ao mesmo resultado, porém bem mais trabalhoso, né? O cubo do primeiro, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o cubo do segundo. Vamos a um exemplo prático. 2x menos 5y ao cubo. Vamos aplicar a regrinha lá primeiro, tá bom? A regrinha diz: o cubo do primeiro termo, 2x ao cubo, menos 3 vezes o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo. Então, o primeiro termo ao quadrado vezes o segundo termo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado, menos o segundo ao cubo, menos o segundo ao cubo. Vamos desenvolver agora essas potências que temos aqui, tá? Vamos lá. 2x ao cubo vai dar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, que é 2 ao cubo, 8, x ao cubo. Menos, primeiro eu resolvo a potência, né? 2 ao quadrado, 4, e x ao quadrado. Então, eu tenho 3 vezes 4x ao quadrado. 3 vezes 4x ao quadrado. Vezes 5y, mais 3 vezes 2, 6, 6 vezes 5, 30. Mas, ó, vamos lá, hein? Cuidado com isso, hein? Ó. Eu não posso resolver essas multiplicações antes de resolver primeiro a potência aqui, né? Então, eu tenho 5y ao quadrado. É 5 ao quadrado, 25, e y ao quadrado. 3, 2x, 25, y ao quadrado. Menos 5 ao cubo, 125, y
ao cubo. 8x ao cubo, 8x ao cubo. Aqui temos 3 vezes 4, 12. 12 vezes 5, 60. Menos 60x ao quadrado, y. Mais 3 vezes 2, 6. 6 vezes 25 vai dar 150. 150x y ao quadrado. Menos 125 y ao cubo. Muito bom. Se vocês quiserem testar, né, fazer a distributiva desse, vocês vão ver que vai chegar no mesmo resultado, porém vai dar aí um pouquinho mais de trabalho, né? Vamos então para o nosso último caso. Chegamos aqui no nosso último caso de produtos notáveis. Agora temos o quadrado da soma de 3 termos. Então, o quadrado da soma entre 3 termos. Isso a gente resolve como? Quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais quadrado do terceiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Se a gente fizer a distributiva aqui, para testar isso aqui, olha como vai ficar. Vamos lá. A vezes A ao quadrado. A vezes B, AB. E A vezes C, mais AC. Agora aqui. B vezes A, mais AB. B vezes B, mais B ao quadrado. E B vezes C, mais BC. Agora, C vezes A, mais AC. C vezes B, mais BC. Opa, repeti um mais aqui, né? E C vezes C, mais C ao quadrado. Resumindo aqui, vamos ter ó, A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Agora temos ó, AB mais AB, mais 2AB. AC mais AC, mais 2AC. E BC mais BC, mais 2BC. Aí, veja que chegamos no mesmo resultado. A ao quadrado, B ao quadrado, C ao quadrado, 2AB, 2AC, 2BC. Mas assim, é bem mais prático de se fazer. Vamos para um exemplo prático aí. Vamos lá. 2x mais 1 mais y ao quadrado. Vamos aplicar a regrinha lá. Quadrado do primeiro, 2x ao quadrado, mais quadrado do segundo, 1 ao quadrado, mais o quadrado do terceiro, y ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. 2 vezes o primeiro vezes o terceiro, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Desenvolvendo os produtos aqui e as potências, temos 4x ao quadrado mais 1 mais y ao quadrado mais 2 vezes 2x vezes 1, 4x, mais 2 vezes 2x vezes y, 4xy, mais 2 vezes 1 vezes y,
2y. Então, ficamos com 4x ao quadrado mais 1 mais y ao quadrado mais 4x mais 4xy mais 2y. Vamos para mais um exemplo. Ó, veja que nesse exemplo eu tenho sinais de menos aqui junto com os meus termos, né? Eu vou aplicar a mesma propriedade, deixa eu descer ela aqui para a gente poder observar, ó, a mesma propriedade, porém eu vou manter os sinais, tá bom? Para não fazer confusão com os sinais. Então, vamos lá. Quadrado do primeiro, quem é meu primeiro? Menos x, então, menos x ao quadrado, mais quadrado do segundo, meu segundo é y ao quadrado, mais quadrado do terceiro. Meu terceiro é menos 3, então, menos 3 ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Meu primeiro é menos x, o meu segundo é y, mais 2 vezes o primeiro vezes o terceiro. O meu primeiro é menos x e o meu terceiro é menos 3. Por último aí, mais 2 vezes o segundo vezes o terceiro. 2 vezes o segundo, 2 vezes o segundo vezes o terceiro. Pronto. Mantenha os sinais, porque daí vocês não vão se confundir para saber onde fica negativo e onde fica positivo, tá? Então, vamos resolver agora esses produtos, essas potências. Menos x ao quadrado vai ficar x ao quadrado positivo, porque menos com menos fica mais. Mais y ao quadrado. Menos 3 ao quadrado fica mais 9, né? Mais 9. Agora, ó, 2 vezes menos x é menos 2x. Menos 2x vezes y, menos 2xy. 2 vezes menos x, menos 2x. Menos 2x vezes menos 3 vai dar mais 6x. Mais 6x. 2 vezes y, 2y, vezes menos 3, menos 6y. Pronto. X ao quadrado, mais y ao quadrado, mais 9, menos 2xy, mais 6x, menos 6y. E aí chegamos no nosso último e terminamos, tá? Falta mostrar mais um detalhe para vocês, que é como resolver esses produtos notáveis ou como representá-los geometricamente, tá? Mas isso vai ficar aí para um próximo encontro, um próximo vídeo. Vamos lá. Vamos representar esse daqui de forma geométrica, tá? Então, fazemos aqui um quadrado. Eu vou subdividir esse quadrado aqui com 2 retângulos. Então, tem um quadrado maior, um quadrado menor, 2 retângulos. Eu vou dizer que aqui mede A e aqui mede B. Então, esse quadrado aqui, a área dele é dada por A ao quadrado. Esse retângulo aqui, a área dele é dada por A vezes B. Esse aqui também, a área dele é dada por A vezes B. E esse aqui, a área dele é dada por B ao quadrado. Então, a área de todo esse quadrado aqui é dada por A ao quadrado mais 2AB, né? Eu tenho 2 retângulos, 2AB mais B ao quadrado, que é justamente o que nós temos lá. Então, a área desse quadrado aqui, já que esse segmento todo mede A e B, mede A mais B, a área dele é A mais B ao quadrado. A mais B ao quadrado, que é igual a quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, está aí representado geometricamente. Vamos ao próximo. Para representar esse daqui, vamos ter um quadradão. E eu vou subdividir esse quadrado. Vou traçar
um retângulo aqui, um retângulo aqui. Vou fazer o mesmo aqui em cima. Um retângulo aqui e um retângulo aqui. Vou dizer que aqui mede A, aqui mede B e aqui mede C. Então, cada área de cada figura aqui dentro tem 4 quadrados nos cantos, um quadrado ao centro e 4 retângulos aqui. Então, tem a área desse quadradinho aqui, A ao quadrado. A área desse retângulozinho aqui, eu falei quadrado, mas na verdade esse e esse são retângulos, tá? É que o desenho aqui eu fiz só um esboço, não está milimetricamente calculado, tá bom? Então, aqui a área desse é AC, né? Porque aqui mede A, aqui mede B, aqui mede C. Então, AC. A área desse é A vezes B. A área desse, B ao quadrado. A área desse, B vezes C. A área desse, B vezes A, ou AB, né? A área desse aqui ó, é A vezes C, AC. Esse é B vezes C. E esse, então, é C ao quadrado. Ou seja, a área de toda essa figura aqui vai ser A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado mais 2AB mais 2AC mais 2BC. Se eu fosse calcular direto a área desse quadradão aqui, esse segmento mede ABC, é um quadrado, então ABC também. A área desse quadrado todo é A mais B mais C elevado ao quadrado. A mais B mais C elevado ao quadrado, que dá exatamente o nosso caso do produto notável aqui. Ó. Vamos lá. A mais B mais C ao quadrado ó, é exatamente igual. Então, representei esse produto notável geometricamente. Chegamos aí ao final de mais essa videoaula. Os da diferença e os do cubo vai ficar aí para um outro encontro, tá bom? Porque fica mais fácil representá-los usando um programa no computador, não aqui no papel, tá bom? Mas com isso aí que a gente já apresentou, vocês podem resolver aí muitos exercícios e vão ter sucesso, tá bom? Dúvida, podem postar no comentário que eu tento ajudar. Até nosso próximo encontro.